Um dos impactos é entrar em contato com uma série de pensamentos e de formas de enxergar o Brasil, enxergar o cenário político, enxergar as relações entre sociedade e governos de maneira que a gente não estava muito acostumado a ver. Era algo que estava mais, de alguma maneira, fora dos universos de interação, de comunicação. Isso talvez seja o elemento que chama mais atenção nessas marchas, né? Porque quando você entra em contato com pessoas pleiteando a volta da ditadura militar, pleiteando uma guinada mais, às vezes até fascista, ou matar o presidente, a presidenta, etc., são expoentes que chamam muito a atenção do sentido daquilo que a gente não está acostumado. Então repercute de uma maneira mais estrondosa. Mas a gente tem que pensar que essas marchas não são somente essas pessoas, elas abrigam um outro tipo de universo de pessoas que demandam a questões do âmbito econômico, político, social, né? Então, é sempre muito bom para fazer uma reflexão sobre o que a gente está vivendo e como a diversidade de opiniões e posições políticas que a gente tem no Brasil. Em questão estatística, eu acho que não há a menor dúvida que você pega classes médias, média alta e camadas de alta renda. Isso não é só no visual que a gente reconhece isso. Isso é feito também através de todas as pesquisas que foram através dos manifestantes. Eu acho que a fotografia que virou um emblema, eu acho que ela traduz um pouco essa questão. Muita gente coloca que ali era um banqueiro oferecendo um trabalho profissional a uma profissional. Eu acho que ele tem parcela de razão, mas é um retrato da questão ideológica. Se a gente pensar que uma manifestação é um momento de se manifestar em termos de cidadania, em que quando a gente pensa em termos de cidadania, não existe banqueiro, não existe babá, não existe empresário, existem cidadãos, né, que vão para a rua buscar um país melhor, vão para a rua manifestar. Então, se a gente pensar que alguém, de alguma maneira, levou uma pessoa para a manifestação por ser profissional, ele destituiu essa pessoa de um lugar ideológico. Se a babá fosse, ou pode vir a ser, estar em oposição ideológica àquilo que está acontecendo, ela poderia se manifestar? Se ela quisesse ir de vermelho, ela poderia ter de vermelho? Então ela foi anulada como cidadã. E aquilo é um retrato que se apresenta ali de maneira emblemática, porque parece que quem se manifesta diferente, muitas vezes, é anulado como cidadão. A gente pode supor algumas coisas. O ideal seria uma série de entrevistas com pessoas que possam representar e legitimar essa colocação. Mas eu acho que o Brasil sempre, historicamente, apresentou universos de classe que nunca se interrelacionaram, a não ser pelo famoso cada um sabendo o seu lugar, né? Então, a relação de camadas de baixa renda com relação a camadas de alta renda só se relacionam quando aquele de baixa renda sabe o lugar que ele ocupa como empregada doméstica, como babá, como servente, como operário, né? E quando esses lugares vão para o espaço público, onde deveria ser regulado pela ideia de cidadania, que pressupõe direitos e deveres iguais, a gente começa a se confundir, começa a criar um mal-estar, né? Começa a incomodar. E acho que muito dessas reivindicações, que há um exacerbamento do ódio e da raiva em alguns manifestantes, retratam isso muito claramente. Parece que alguém saiu do seu lugar. Alguém passou a acreditar que pode ser cidadão também. E isso começou a incomodar porque há uma sensação de perda de privilégio. Aquilo que só eu podia fazer, aquela viagem que só eu podia viver, agora tem gente que não pertence ao meu mundo, está fazendo também. Isso desencadeia um mal-estar que vai para além das questões políticas, né?
Bom, primeiro a gente é muito fraco de memória, né? Então a gente tende a olhar o presente sempre com os olhos mais arregalados do que quando a gente sabe do passado. Aquilo que nos mobiliza no presente sempre está mais impregnado de sensações do que aquilo que já passou há 20, 30 anos. Então, quem não vivenciou aquilo acredita nisso muito claramente. Mas quando a gente vivencia as situações, né, quem que está aferindo? Com que interesses? Né, isso que tem que ser, quando você está falando, essa é mais importante do que aquela, ou essa tem mais repercussão do que aquela, você está dizendo repercussão para um grupo, para aquele que está falando. Então, você dizer que a mobilização das diretas, em termos de sociedade, foi maior, a minha sensação é que as diretas abrigavam uma diversidade populacional muito maior do que atualmente. Nas diretas a gente via várias cores, a gente via várias classes sociais, né? E a mobilização numérica, eu não entro nem no mérito, porque em termos de número, a Polícia Militar de São Paulo adora superlativos, né, pelo que eu estou vendo, onde as pessoas veem 200 mil, a estatística vê 400, as instituições de avaliação, de medição, veem 400 mil, a polícia vê 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Claro que a Polícia Militar de São Paulo está a serviço de interesse do estabelecido em São Paulo, do poder estabelecido em São Paulo. Né? Você vai ver que essa discrepância não ocorre tanto entre outros estados. Então, é claro que é um momento político de superlativizar. Isso é o maior, é o pior em todos os momentos, é a maior crise que a gente já viveu, a pior coisa. É uma maneira de grupos que estão em oposição estarem puxando a brasa para sua sardinha, que é legítimo em qualquer discussão política. Você vai sempre defender o seu ponto de vista, muitas vezes de maneira enfática e radical, para sobrepor a argumentação daquele que está em oposição a você.